Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o André Barroso e neste vídeo nós vamos ver a parte do consumer que eu criei para utilizar aqui nessas aplicações cliente do cluster. Então vou mostrar o consumer de ordem. Aqui no POM tem as dependências e configurações padrão igual ao projeto anterior que eu mostrei. Então não tem muita diferença, tem o pacote Commons, tem o pacote de Kafka, e Diavro e o serializador e deserializador Diavro. Ahn, Aqui no Resources ele tem as properties, onde essa aplicação sobe na porta 10.000. Tem os dados de acesso a banco, tem os dados de acesso ao Kafka, onde eu tenho o endereço para o server Kafka que estão rodando no cluster, um ID de grupo para esse consumer, então ele vai ser vinculado a um grupo quando subir. O offset está essa opção, quer dizer que quando o consumer estiver consumindo dados, caso ele caia ou trave ou aconteça qualquer coisa, quando ele voltar a processar, ele sempre vai pegar a partir do último registro consumido e não pega, e assim ele evita de consumir registros repetidos. Tem a definição de quem vai ser o deserializador da chave e do valor, no caso a mensagem que está postada no tópico, que vai ser um deserializador Avro Schema e um deserializador String para cada um deles. E o endereço e o parâmetro que contém o endereço de acesso ao Avro Registry Schema, que é para ele poder pegar o schema da mensagem que ele estiver consumindo e poder deserializar ela. E essa opção aqui é para dizer que eu estou usando um Avro Schema específico, não estou usando o processo genérico de deserialização que o pacote de Avro tem disponível. Ah, beleza. Nas classes nós temos a configuração do serviço dos consumidores, então eu coloquei as anotações necessárias para ele enxergar as entidades, para dizer que é para ele carregar o contexto Kafka. Tem os parâmetros que recebem lá os dados das properties para acesso ao Kafka, para geração do consumer. E aqui eu tenho o factory do consumer, que recebe as properties de configuração, que é o endereço dos Kafkas, o ID do grupo, o offset e reset, quais são os deserializadores de chave e valor, ou seja, da key e da mensagem postada, qual é o URL do Schema Registry e o tipo de Avro que eu estou utilizando para leitura, que vai ser o specific e não o genérico. Aí ele devolve um factory de geração de consumers e aqui eu tenho a definição, um método de container que é o que vai criar no contexto os listeners para ficar ouvindo a fila para consumir os dados. Nesse caso, esse listener vai produzir, esse container vai produzir listeners para consumir pedido. Quando o contexto sobe, ah, nós vamos ter aqui um receiver, que ele é um serviço que vai ficar rodando, e aí eu tenho um método que vai ser carregado no contexto como um listener, e ele vai ficar escutando o tópico de pedidos. E aí, a cada pedido que cair nesse tópico, ele vai baixar, deserializar ele com base no esquema e entregar diretamente para esse método, que vai só logar o código e depois vai persistir esse cara na base. O processo de persistência dele é padrão, ele vai pegar os dados que ele precisa na base, dados do customer, dados de produto, vai popular esses dados do pedido e vai persistir o pedido na base com status open. O que mais? Essa parte é isso. Ele tem um starter também igual ao projeto Sales, que é o cara que starta essa aplicação na porta 10.000. Temos o consumer de pagamento, também muito parecido com o dia de pedido. Ele sobe na porta,
É uma aplicação independente que sobe na porta 11.000, tem os dados de acesso ao banco, os dados de configuração do consumer para acessar os Kafkas e acessar os tópicos que ele tiver que ler. Seguem com os mesmos padrões de parâmetro. Então não tem muito o que mostrar. Ele tem um ID específico para grupo, offset, os deserializadores e as URLs de acesso ao Schema Registry. As classes eu também tenho o mesmo padrão. A configuração, onde tem as properties, a definição de configuração do factory de consumer, que vai criar os consumers para a gente, a definição do listener, que é para Avro pagamento, e temos o resaver, que é um serviço que vai subir junto com a aplicação, e aí ele vai carregar um listener que vai ficar lendo o tópico de pagamentos. E aí, cada pagamento que cair nesse tópico, ele vai conseguir consumir e deserializar ele com base no Avro Schema definido e disponibilizado lá no Avro Schema Registry, que subiu no host número 4. Aí a gente printa o código de pagamento e persiste ele na base. Tá bem padrãozão, só populando a entidade e persistindo ela. Que mais? Nós temos também o consumer de faturamentos, que segue o mesmo padrãozão também. Tem a sua classe de configuração, que recebe os parâmetros, cria o factory, e aí já define os parâmetros desse factory que vai gerar consumers de invoices, de faturamentos. Depois ele tem um método que vai ser o container de criação dos listeners, com base nesse factory. No resave, o resave também tem um listener que sobe com o contexto da aplicação e aí cada invoice que cair na fila de invoice ele vai receber, deserializar com base no esquema postado no Avro Schema Registry, vai printar o código dessa invoice e vai persistir na base. Só pega os dados, busca, consulta o pagamento na base, popula uma nova instância da entidade com os dados e persiste. Depois loga dizendo que a entidade foi persistida. E é isso aí, pessoal. Não tem muita diferença não, não tem muita complexidade. No próximo vídeo eu vou subir essas aplicações e a gente vai começar a consumir e interagir com o cluster. É isso aí, pessoal. Até a próxima.